Vou desempacotar isso, começando pelo alicerce. A pesquisa introduz um conceito que a literatura chama de lacuna discurso-prática, ou, no jargão inglês, walk-talk gap. É o famoso falar uma coisa e fazer outra. Isso, mas antes da gente julgar as falhas de caráter da liderança, o material obriga a gente a olhar para a biologia. Para entender a incoerência corporativa, precisamos ver o interior do corpo humano. O que acontece no sistema nervoso de quem é exposto a essa lacuna, né? A biologia oferece a métrica mais honesta que existe. Até porque o corpo não assina acordos de confidencialidade. Nossa, com certeza não. E o corpo também não lê manual de cultura de empresa. Os estudos da pesquisa, que incluem dados absurdos da Harvard Business Review e do Journal of Business Ethics, cravam um dado muito sério. A falta de integridade percebida é o preditor número 1 de desengajamento e intenção de turnover. Caramba, número 1. O principal motivo. Essa distância entre o discurso do chefe e a prática diária é o que causa a fuga de talentos. Não é o salário ou a carga horária em si. É hipocrisia. É a hipocrisia. E a pesquisa do neurocientista Paul Zak sobre a química da confiança revela a mecânica exata disso. A dúvida que fica para mim é como que uma promessa falsa no mural da recepção da empresa se transforma numa reação hormonal real dentro de quem lê. Então, num ambiente corporativo com coerência, onde a regra dita é a vivida, o cérebro da galera libera ocitocina de forma constante. Ocitocina é aquele hormônio do vínculo, né? Esse mesmo. A ocitocina age como um sinalizador biológico de segurança. Ela avisa o sistema nervoso que aquele grupo é confiável e que a gente pode abaixar a guarda. Isso facilita colaboração, risco calculado, inovação. Tá, e num ambiente incoerente? Aí, a produção de ocitocina sofre um bloqueio imediato. O cérebro saca a contradição e inunda o sangue com cortisol, que é o hormônio do estresse. Modo sobrevivência ligado. Totalmente. Biologicamente, a pessoa sai do córtex pré-frontal, que é a área da lógica, e é sequestrada pela amígdala. A prioridade vira pura autopreservação. Sabe do que isso me lembra muito? Lembra o comportamento nos aplicativos de relacionamento? Sério? Como assim? Imagina que você acha um perfil lá onde a pessoa descreve um amor profundo por trilhas, diz que é uma aventura radical, que acorda às 5 da manhã para escalar montanha. Certo, o pacote completo da vida fitness. Exato. Aí o interesse surge, os encontros acontecem e em questão de semanas fica óbvio que a pessoa, na verdade, detesta a natureza. A rotina dela é não sair do sofá de jeito nenhum. É uma propaganda enganosa clássica. Sim. E quando quem acreditou na narrativa descobre a farsa, a sensação não é só de decepção leve, sabe? O cérebro aciona aquele alarme instintivo de fuga ou luta. A mensagem biológica é bem clara. Fui enganada. Essa pessoa não é segura. O que mais ela está escondendo de mim? Olha, o que é fascinante aqui é que você descreveu a coisa perfeitamente. A mecânica neural é exatamente a mesma, Mesmo na empresa. mesmo na empresa. Nosso cérebro evoluiu como uma máquina de prever padrões para sobreviver. A gente precisava saber onde tinha comida e onde tinha predador. Claro. Quando o padrão verbal, tipo aqueles valores lindos pintados na parede da empresa, não bate com o padrão de recompensa do dia a dia, acontece a dissonância ética. O cérebro não sabe mais o que garante a segurança naquele lugar. Isso gera um estado de pânico crônico, o ambiente fica imprevisível. É o momento em que o corpo entende que as regras do jogo foram fraudadas de propósito. E a consequência disso é assustadora. O pesquisador mostra que empresas com valores fortíssimos só na parede sofrem 3 vezes mais com fraudes internas. 3 vezes mais fraudes, só pela incoerência. Sim, porque a fraude, olhando por essa lente neurobiológica, quase nunca nasce de uma malícia pura de alguém querendo roubar a empresa do nada. É um mecanismo distorcido de sobrevivência. Uma vingança inconsciente. Exatamente. O sistema nervoso está exausto. Quem trabalha ali racionaliza o desvio como uma forma de equilibrar a balança contra um sistema que é mentiroso por natureza. Gente, faz muito sentido. E com o sistema nervoso operando sempre nesse modo de sobrevivência, banhado em cortisol, o comportamento social dentro do escritório acaba sofrendo uma mutação. Sem dúvida. A pesquisa aponta que isso gera o tal do cinismo organizacional. Aquela relação que no começo até tinha um propósito se deteriora para uma transação fria. É a velha máxima dolorosa, né? Eu finjo que trabalho e eles fingem que me pagam. Acontece um colapso total do investimento emocional das pessoas. É aí que vemos a institucionalização da mentira.
A empresa se divide em duas dimensões que não se cruzam. O mundo oficial e o mundo real. Isso. O mundo oficial é impecável. É o PowerPoint perfeito, o código de conduta lustroso, os posts no LinkedIn sobre empatia e propósito. E o mundo real. O mundo real vive no corredor, nos grupos de WhatsApp paralelos, na linguagem corporal tensa na reunião. É no mundo real que fica claro quem é promovido porque bajula e quem é punido por dizer a verdade. A boa e velha rádio corredor, que no fim das contas é a única fonte de informação confiável, né? Quase sempre. E a pesquisa chama isso de perversão sistêmica. A empresa projeta um discurso que seduz as pessoas, promete autonomia e impacto no mundo. É um imã para atrair os melhores profissionais no mercado. Só que, quando a pessoa entra, ela descobre que, para crescer lá dentro, ela tem que agir de um jeito totalmente oposto àquele discurso lindo. Isso deve dar uma desorientação paralisante. As regras reais ficam nas sombras e as oficiais são cobradas em público. E a coisa piora quando o texto traz a teoria do David Graeber, um antropólogo que estudou os bullshit jobs, ou os trabalhos inúteis. Tarefas que não têm motivo nenhum para existir. Tá, ele fala sobre isso como se fosse algo bem grave, né? Ele argumenta que forçar um ser humano a dedicar seus dias a uma tarefa sem sentido nenhum causa um dano moral pesado. Ele até compara isso com torturas psicológicas de sociedades antigas, onde faziam prisioneiros moverem pedras de um lado para o outro para sempre. Nossa, mas espera aí. Deixa eu fazer um papel de advogada do diabo aqui. Manda. Pensando no mundo corporativo moderno, que é bem complexo, qualquer mega estrutura precisa de muita burocracia só para não quebrar. Processos monótonos, planilhas chatas, isso é inevitável. Como a gente separa o que é só uma rotina de escritório entediante dessa tal tortura psicológica que o Graeber descreve? Excelente ponto. A diferença não está na tarefa ser achada. Todo emprego tem parte chata e operacional. Onde a perversão sistêmica acontece é na imposição da falsidade. Como assim? O dano moral acontece quando a empresa prega uma cultura agressiva de disrupção e propósito, mas obriga a pessoa a passar 40 horas por semana fazendo um relatório que ninguém nunca vai ler. E todo mundo sabe que o relatório é inútil. A pessoa sabe, o chefe sabe, a diretoria sabe, e mesmo assim exigem que ela faça a tarefa com um sorriso no rosto e um discurso de pertencimento. O colapso mental vem de ter que viver essa mentira corporativa todos os dias. Exigem que a pessoa participe do teatro acreditando genuinamente no roteiro. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante na pesquisa. Vamos lá. Quando essa encenação toda atinge a diretoria ou conselho de administração, os danos escalam muito. Não é mais uma crise de ansiedade de um funcionário, vira escândalo global, multas na casa dos bilhões. Esse teatro de conformidade me parece muito com o cenário de cinema em Hollywood. O cenário. Me explica melhor? Sabe quando você caminha pela rua principal nos estúdios e vê aquela fachada imponente de um banco ou de um hospital? Tudo parece sólido e perfeito. Sim, a ilusão da tela. Mas se você der a volta por trás e ver que aquele império é sustentado só por umas ripas de madeira podre, amarradas de qualquer jeito. Diante de casos como o da Volkswagen no Dieselgate, a grande questão é o nível de consciência coletiva, sabe? Ah, entendi onde você quer chegar. A empresa inteira sabia que vivia num cenário de papelão. Ou a mentira rolou solta por tanto tempo que até a diretoria acreditou no próprio cenário de Hollywood. Se conectarmos isso ao panorama geral que a etimologia da palavra traz, fica muito claro. A palavra integridade vem do latim integritas, que significa ser inteiro, indivisível. A incoerência faz exatamente o oposto, ela fragmenta. E o mercado adora focar no compliance, né? Aí que tá. O compliance vem do inglês to comply, que é só estar em conformidade, agir de acordo. Na história corporativa, o compliance virou a arte de manter a fachada do cinema de pé. O marketing pinta a fachada lindamente na frente. E a engenharia fica atrás do tapume, segurando as ripas podres e fraudando testes de emissão porque as metas da diretoria ignoravam as leis da física. As áreas não conversam sobre a verdade. Elas só conversam sobre como sustentar a fachada. É um isolamento total. A comunicação real morre. Exato. A mentira não precisa de vilões numa sala escura conspirando. A fragmentação já cria realidades isoladas. A liderança fica lendo o relatório higienizado e acreditando no próprio marketing.
totalmente surda para a área técnica. A pesquisa aponta que essa fratura começou forte lá nos anos 80, né? Com autores como Peter Waterman. Sim, quando a cultura organizacional virou só uma ferramenta de gestão. Ali abriu a fenda entre o que a diretoria sonhava e a realidade do chão de fábrica. E essa fenda engoliu gigantes. No ano 2001, teve o colapso da Enron. É o caso definitivo. Eles tinham manuais de ética que eram referência no mercado inteiro. Livros grossos distribuídos com maior orgulho. Mas nos corredores a cultura era predatória. Executivos escondiam dívidas em empresas fantasmas, enquanto a regra na parede falava de integridade. A regra real era lucrar a qualquer custo ético. E os paralelos com hoje são assustadores. Pensa em 2020, no auge da pandemia. O mundo viu um show de incoerência. Empresas que passaram décadas dizendo "somos todos uma grande família". Cortaram benefícios na primeira semana de crise. Fizeram demissões em massa por vídeo com uma frieza absurda. O discurso humanizado só valia com lucro batendo recorde. E agora, em 2024 e 2025, os órgãos reguladores estão multando pesado o tal do greenwashing e o social washing. As multas para as empresas de petróleo e de moda rápida, né? Isso. Empresas que soltam relatários lindos sobre emissão zero e diversidade, mas na prática a cadeia de suprimentos continua poluindo horrores e usando o trabalho análogo à escravidão. O verde virou só uma fantasia para esconder prática antiga. Mas essa fantasia já não engana quem está dentro da empresa. Revistas como a Forbes vêm relatando a chamada grande desconexão. O maior sintoma disso é o retorno forçado ao presencial. Esse tema está gerando muita faísca. Imagina, a empresa gastou milhões promovendo autonomia e liderança com base em confiança. Do nada, exigem que todo mundo volte para o escritório 5 dias por semana, controlando catraca, sem nenhuma prova de que isso melhora a produtividade. O resultado é que os talentos mais sêniores, quem realmente pode escolher onde trabalhar, simplesmente pedem demissão. Eles recusam o papel no teatro. E o crucial é entender que isso não acontece só nos grandes escândalos. A dissonância ética acaba com a paciência das pessoas nos pequenos absurdos do dia a dia. As microhipocrisias diárias. Exato. Tem situações nas fontes que parecem saídas de um livro distópico e fazem a gente rir de nervoso. Lembra daquele exemplo da reunião para cortar custo? Clássico corporativo. A reunião de 2 horas. Trancam 10 diretores numa sala, o custo da hora dessa galera toda junta dá milhares de dólares, e a pauta, discutir como economizar $300 na compra do pó de café no mês. O custo de discutir o corte é infinitamente maior que a economia em si. É o absurdo virando rotina. E a pesquisa também captura a hipocrisia nas redes sociais. Chega o Dia da Mulher, o LinkedIn da empresa fica cheio de vídeo roteirizado, empoderamento, aquela coisa linda, no C-level. E ainda tem uma assimetria salarial bizarra escondida de todo mundo. Tem a questão das políticas de saúde mental também. A empresa entrega um manual lindo de work-life balance para o funcionário novo. Fala da importância de descansar e desconectar. A liderança até assina embaixo. Mas a cultura real aparece na sexta-feira à noite, né? Sexta, 9 da noite, o WhatsApp apita sem parar. O mesmo líder que assinou o manual começa a exigir resposta urgente para um projeto que tranquilamente podia esperar até segunda de manhã. A regra escrita pede descanso, mas a silenciosa exige devoção total. Isso me leva a um aspecto de arquitetura corporativa que eu acho fascinante. A armadilha do chamado ambiente aberto. O escritório sem divisórios. O famoso open plan. Isso, venderam a narrativa de que quebrar a parede e estimular a troca de ideia, a horizontalidade e a colaboração orgânica. Mas o efeito prático documentado nas empresas mais rígidas foi criar um paradoxo. O ambiente virou um local habitado pela cultura do medo. As pessoas ficam com aqueles fones de ouvido gigantes como escudo. Não tem contato visual, ninguém dá ideia em voz alta por pavor de quem pode estar escutando e julgando o que elas estão falando. O texto usa o George Orwell para explicar como a mente processa isso. O Orwell dá o vocabulário certinho no livro 1984. Ele cria a ideia do duplo pensamento. É a habilidade de acreditar em duas crenças totalmente contraditórias ao mesmo tempo. No livro, o governo fala que guerra é paz. E liberdade é escravidão. Isso, trazendo para o escritório moderno, o duplo pensamento é ouvir a liderança falar que o corte de funcionários é um investimento ou que vigiar sua tela é uma forma de colaboração.
O funcionário tem que olhar para o escritório sem parede e tentar convencer a própria mente que aquilo significa liberdade e não vigilância. Enquanto a mente tenta processar esse nó do duplo pensamento, como é que o corpo físico de quem senta nessas cadeiras expostas reage? O corpo nos leva direto para o universo do Kafka. No livro O Processo, ele descreve a angústia de estar preso numa burocracia onde as leis não são escritas, os juízes são invisíveis e as punições não fazem sentido. Que é exatamente a sensação da incoerência corporativa. A pessoa no escritório aberto sente a arquitetura não como colaborativa, mas como um panóptico. Aquela prisão antiga, onde os guardas ficam numa torre central e as celas em volta. Os prisioneiros não sabem quando estão sendo vigiados, então eles mesmos passam a se policiar o tempo todo. Com a tela do monitor visível para qualquer um que passa por trás, o corpo simplesmente trava, né? Trava. Qualquer conversa descontraída vira um risco mortal para a carreira, a empresa exige inovação, mas pune qualquer erro com crueldade. No universo kafkiano da empresa falha, a incoerência não é um bug do sistema. Ela é a própria lei que mantém o poder funcionando. Nossa, cruzamos territórios bem complexos aqui hoje. Fomos das reações de cortisol pela dissonância ética até a sociologia dos corredores, analisamos de fraude multibilionária até a reunião patética do pó de café. Foram um mergulho e tanto. Então, o que tudo isso significa, no fim das contas? Olhando para essa montanha de evidências do Everton Andrade, qual é o custo final desse teatro todo? A síntese é que a incoerência age igualzinho a uma colônia de cupins na estrutura das empresas. Um prédio histórico cheio de cupim não cai na hora. Quem passa na rua pode achar lindo por décadas, sem saber que por dentro as vigas viraram pó. E no mundo corporativo, a viga principal é a confiança. Exato. É o ativo mais caro e difícil de construir. Empresas hipócritas até conseguem usar o medo e o compliance falso para sobreviver por muito tempo. O curto prazo aceita essa distorção, mas no longo prazo a conta chega. A empresa perde a capacidade de inovar e de segurar os melhores talentos. Sim, porque inovação real exige segurança psicológica. E a segurança só floresce onde a palavra falada na sala de reunião bate com a atitude prática. A hipocrisia cobre o preço dela com a estagnação total da empresa. A confiança não é um papel que a gente assina, né? É coerência diária. E olha, passar por todos esses mecanismos deixa uma pulga enorme atrás da orelha. A gente falou no começo que o vazamento é invisível e não tem fumaça, mas o cenário tecnológico está prestes a causar um terremoto nisso tudo. A entrada da inteligência artificial nessa jogada. Imagina só a realidade desses mundos bifurcados. O PowerPoint perfeito de um lado e o ressentimento da equipe do outro. O que vai acontecer num futuro que já está na nossa porta. Imagina sistemas de inteligência artificial analisando o fluxo gigantesco de metadados de uma empresa inteira. Cruzando todas as informações em tempo real. Sim, o sistema não tem medo de ser punido, não sofre do panóptico e não cai no duplo pensamento. Ele cruza padrões de atraso com e-mails de madrugada, lê o sentimento real no Slack e confronta isso com o discurso lindo do RH. Será que a tecnologia vai expor a incoerência estrutural de forma tão dura e matemática que os líderes vão ser forçados a serem coerentes antes de tentarem construir outro cenário falso de Hollywood? Olha, o vazamento silencioso talvez ganhe um alarme ensurdecedor em breve. Fica a reflexão para quem nos acompanha hoje. O futuro da incoerência tem dias contados. Até o próximo mergulho de hoje.